Nós voltamos então nesse último bloco do nosso programa, hoje conversando sobre o trabalho da OAB Jovem, recebendo o presidente da OAB Jovem de Governador Valadares, o advogado Roger Abdala. Roger, o que esse jovem advogado vai encontrar de apoio? No bloco anterior você falou dessa necessidade de que esse jovem advogado tenha essas referências aí, até mesmo para não errar, né? O que ele vai encontrar de apoio agora na OAB aqui em Governador Valadares? Já de início, né, nós, na diretoria, tomamos posse administrativamente cerca de 2 semanas. Ontem já tivemos uma entrega de carteira da OAB. Né, agora, na próxima semana, vamos fazer uma reunião ordinária exatamente para ouvir dos jovens advogados, da Assembleia, quais as principais demandas que os jovens advogados estão sentindo falta. Mas já de início, a gente também já tem programado uma palestra com o Dr. Adroaldo Monte Alto, aqui de Governador Valadares também, que vai nos dar uma palestra sobre os 5 mandamentos do jovem advogado. Vai abordar um pouco ali de algumas técnicas, de algumas perspicácias que alguns advogados devem ter para exercer a profissão, né, de como se portar, né, no meio social, perante seu cliente, de como focar e conduzir, às vezes, o seu processo. Enfim, é esse o nosso foco inicial. Mas nosso projeto também é ouvir primeiro os jovens advogados. Nós hoje somos uma comissão formada por 10 jovens advogados. Então, a diretoria inicial, né? Então, para refletir cerca de 300 jovens advogados, ainda é muito pequena, uma parcela muito pequena, para que nós apenas possamos traçar um novo caminho. Então a gente quer ouvir, quer tirar ali as principais demandas e tentar seguir. Mas já fica, né, quero registrar desde o momento, nossa projeção é, já para esse primeiro ano, a gente conseguir trazer um evento, um seminário para o jovem advogado, a nível pelo menos regional, que a gente consiga abraçar as cidades do Vale do Rio Doce, para trazer um seminário realmente de impacto, de importância, e não só com palestras, às vezes comuns que a gente vê no dia a dia, mas talvez abordar temas um pouco mais complexos, temas que precisam ser dado um pouco mais de atenção, né? Talvez até discutir as questões da ação de execução, que algumas pessoas não concordam, outros concordam, discutir o novo Código de Processo Civil, em que ele já vai estar sendo efetivo, em que não vai estar sendo efetivo, a questão, e tem que ser discutido dentro da OAB, sim, por que não do jovem advogado, da redução ou não da maioridade penal, são temas pontuais da nossa sociedade hoje. E o jovem advogado não é porque ele tem 1 dia ou 5 anos de profissão que ele pode ser ou achar que é menos capacitado para discutir esses temas. A gente tem que envolver, sim, um jovem advogado para ele se sentir capacitado de discutir de igual para igual com qualquer pessoa, seja um advogado de 10, 20 anos de carreira, ou até mesmo um juiz, ou promotor, ou qualquer outra profissão jurídica, né? Como que é essa competitividade e concorrência no mercado diante aí desse número de profissionais que chegam ao mercado de trabalho através das 3 faculdades aí da cidade? Hoje, o maior problema que a gente vem encontrando são muitas vezes quando um advogado, por não saber, às vezes, cobrar o valor do seu serviço, agride, né, o nosso código, né, a nossa tabela de honorários. Muitas vezes a gente vê alguns escritórios, alguns advogados, cobrando valores irrisórios que não representam a real dificuldade que ele tem para aquela peça, né, para aquela demanda. E não só a judicialização, uma coisa que a gente precisa colocar para a população, para os advogados em geral, é que a gente não precisa só fazer demandas judiciais. Muitas vezes a mediação é o caminho muito mais ágil e que gera um resultado muito melhor. Se eu contrato um advogado, o advogado vai, media, faz a intervenção com a outra parte através do seu outro advogado, evitando um juiz, evitando um processo que vai ser mais um caso, que vai ficar lá por anos e anos, mais um processo para um juiz julgar, que vai dar mais trabalho, a gente resolve. Às vezes, questões de dias, semanas, resolve o problema, as duas partes ficam felizes, os 2 advogados
também merecem o seu tratamento digno. Não é porque fez em menor tempo que deveria receber menos. Muito pelo contrário. Se eu conseguir ser mais satisfatório, por que não até receber um pouco mais? Não que seja esse o ponto que a gente coloca, mas muitas vezes a gente vê clientes querendo descontos quando há acordo. O advogado não deixou de fazer a função dele. Ele soube atender o cliente, soube atender as demandas. E também temos que conscientizar os nossos clientes que por mais que ele tenha razão, nem sempre ele tem 100% da razão. A outra parte, com certeza, ou na maioria das vezes, tem algum ponto de razão. Então, tem que ter um meio termo. Às vezes, compensa abrir mão um pouco de um valor ou de algum direito para que eu tenha um outro direito, né, na sua amplitude atingido, né, possibilitando assim um acordo. Administrar isso tudo para um jovem advogado não é fácil. Não, nem um pouco, mas esse papel da advocacia, esse papel da OAB Jovem, e não só da OAB Jovem, mas da OAB também, né, através do nosso presidente Elias, que vem exercendo um excelente trabalho, é mostrar ao jovem que ele pode ser muito mais do que um mero figurante. Ele pode ser, sim, protagonista da carreira jurídica dele, pode ser, sim, protagonista da carreira jurídica em Valadares e no Estado também. Não, porque não em Brasília, nos tribunais superiores também, né? Ok. Dr. Raul, muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí, sucesso frente à presidência da Juventude dos Advogados do Brasil, a OAB Jovem de Governador Valadares. Obrigado. Ok. Muito obrigado, fica um pouco aqui. Muito obrigado também pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.